Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina Mercado Financeiro e Finanças Bancárias e Financiamentos Bancários. Na aula de hoje, a aula número 5, a gente vai tratar de dois assuntos importantes, dois temas bem relevantes na economia, que são taxa de juros e inflação. Bom, vamos lá. O que é a taxa de juros? Né? Taxa de juros, ela serve tanto, ela tem efeito tanto para o especulador quanto para o investidor, para o tomador, né? Vamos lá, como é que funciona isso nesses dois casos? O especulador é aquele que vai, ele tem como finalidade obter um rendimento financeiro a partir da aplicação dos seus recursos financeiros em algum ativo do mercado financeiro, seja ações, seja debêntures, DI, CDB, poupança, dólares, enfim. As modalidades de aplicação são diversas, né? São vários tipos. E dependendo da aplicação, ela vai pagar mais juros ou menos juros. Existe também aqueles juros relacionados ao financiamento, ligado ao financiamento. Por exemplo, você quer financiar a compra de um imóvel, só que você não tem todo o dinheiro. Você comprar um imóvel e não tem todo o dinheiro. Então o imóvel custa 1 milhão, você tem 800 mil, você precisa dos outros 200, né? Então você pede emprestado esses 200 mil, você financia esses 200 mil e na verdade você está pedindo um empréstimo, né? Sobre esse dinheiro que te é emprestado, que é disponibilizado, você paga uns juros sobre isso, né? Então o juro, na verdade, ele é o que? Ele nada mais é do que o custo para obter o dinheiro, o custo do dinheiro que não é seu ao longo do tempo, né? Você recebe um dinheiro que não é seu e você vai pagar esse dinheiro ao longo do tempo. Nesse período você vai pagar uns juros, que é a remuneração paga ao emprestador, ao dono desses recursos, certo? Por que ele cobra os juros? Porque, vamos lá, ele poderia usar esse dinheiro em outras aplicações, por exemplo, no mercado financeiro. Ele poderia usar esse dinheiro para construir um imóvel e alugar. Ele poderia usar esse dinheiro na ampliação da sua fábrica. Vamos pensar que seja talvez um empresário, né? Ele poderia ampliar a fábrica dele e assim produzir mais e vender mais, aumentando a lucratividade, talvez. Enfim, as possibilidades são várias. Então é justo que se pague ao dono do dinheiro que está se dispondo dele, que está disponibilizando esses recursos para uma outra pessoa, é justo que ele receba uma remuneração, tá certo? Essa remuneração é os juros, são os juros. E o que determina qual é o tamanho desses juros, dessa remuneração? Isso depende muito do prazo que você vai demorar para pagar esse dinheiro que você tomou emprestado e do risco que você vai ter, vai oferecer de não pagar, de não cumprir as suas obrigações. Então, principalmente com relação ao prazo e ao risco, esses dois fatores são os que principalmente afetam a determinação das taxas de juros, certo? É claro que existem outras variáveis, né? Por exemplo, é importante que se analise toda a questão macroeconômica, a quantas anda a economia nacional, mundial, perspectivas do setor onde você atua. Eu sou dono de uma fábrica, então, ok, a quantas anda o ramo em que a sua fábrica está inserida? É uma fábrica automobilística, ligada ao setor automobilístico, papel celulose, bebidas, alimentos, roupa, enfim, o que? Qual é o seu setor? Em qual setor você está inserido? Então são importantes essas análises também, não só individual da pessoa física e jurídica, das condições de pagamento dela, mas também de toda a conjuntura da qual ela está inserida. Essas análises têm que ser levadas em consideração também, porque elas ajudam significativamente no momento da decisão, tá certo? De quanto vai ser a taxa de juros aplicada a cada operação. Vamos lá, falando em operação, vamos falar do sistema financeiro. Então, técnica, por lei, no Brasil, as únicas pessoas licenciadas a emprestar dinheiro são aquelas credenciadas do sistema financeiro nacional. Não é crime uma pessoa física, por exemplo, emprestar dinheiro a uma outra pessoa a juros. Isso é agiotagem, isso é crime, não é permitido. Então, quer dizer, as operações de financiamento
de empréstimo, financiamento, elas devem ser realizadas pelo setor bancário, pelas entidades financeiras credenciadas no Banco Central, credenciadas, fazem parte do sistema financeiro nacional. É muito comum que bancos emprestem dinheiro que nem está no caixa deles. Por exemplo, você vai pedir um empréstimo no Itaú, só que naquele momento o Itaú não está com essa disponibilidade toda de recursos. Ele pede para o Bradesco, ele pede para o Santander, para o Banco do Brasil, para a Caixa e para vários outros que existam. Né? É a tal da transferência interbancária, né? Existe o mercado interbancário de recursos financeiros. E claro, essas operações interbancárias entre os bancos está atrelado uma taxa de juros interbancária. Né? Essa taxa de juros é a base para a determinação das taxas de juros quando a gente vai pedir um financiamento no banco. Então, no mínimo, eles vão cobrar aquilo lá, esse valor da taxa interbancária. Essa é a taxa que ele vai pagar para outro banco por ter usado os recursos daquele outro banco para te emprestar. Além disso, ele vai analisar o seu risco. Ele vai analisar para que você está pedindo esse dinheiro. O risco é alto de você perder? Então, eles vão fazer essa análise. Qual é o prazo? Qual o prazo quer dizer? Qual é o prazo que ele vai ficar sem esse dinheiro na mão? Tá certo? Então, dependendo do prazo, ele vai te cobrar um juros maior. Dependendo do risco. Qual a conjuntura econômica? Então, quer dizer, a taxa interbancária é base. Além disso, tem outros componentes que vão majorar, que vão aumentar ainda mais os juros que você vai pagar. Um outro fator que determina, que afeta significativamente a determinação das taxas de juros é a própria relação de oferta e demanda de moeda no mercado financeiro. Né? Se tem muitas pessoas procurando esses recursos junto aos bancos, tem muitas pessoas querendo pedir emprestado dinheiro aos bancos, a quantidade de dinheiro é menor do que a quantidade de interessados. Então é natural que os bancos elevem as taxas de juros, porque eles se sentem confortáveis para fazer isso. É exatamente o que acontece no mercado comum, nas mercadorias. Desculpe. Se a demanda para uma mercadoria, para uma determinada mercadoria é maior do que a oferta dela, é natural que os produtores, os vendedores aumentem os preços. Nesse caso, o juro é o preço do dinheiro. Encare o dinheiro como uma mercadoria. Então você vai lá no banco, olha, eu quero um dinheiro emprestado para eu comprar um carro, para eu financiar um apartamento. Ok, vou te cobrar por isso. Estou te emprestando esse dinheiro, eu vou te cobrar. É o preço que você paga para obter esse dinheiro, esses recursos. Então, também dependendo da oferta e demanda por dinheiro, se tiver muita gente interessada, os juros vão lá para cima. Tá certo? Agora, se a procura por recursos financeiros for baixa, os juros caem também, porque os bancos eles ganham principalmente aí. Né? Uma das maiores fontes de rentabilidade dos bancos é justamente o empréstimo do dinheiro. Dinheiro que não é deles. Né? A gente deposita o nosso salário, o nosso dinheiro no banco, às vezes nem remunerado nós somos, a gente paga taxa, enfim, a gente tem todos os serviços que eles cobram por a gente depositar o nosso dinheiro lá, só que esse dinheiro que é nosso, eles emprestam para outras pessoas. E sobre esse dinheiro nosso que eles estão emprestando, eles ganham muito, que são os juros. Né? Então, quer dizer, eles emprestam o nosso dinheiro e o lucro disso fica com eles, certo? Claro, se a gente fizer algumas aplicações, a gente também ganha, mas são aplicações que também oferecem risco, tá certo? E os juros, claro, são menores. Enfim, mas vamos lá. Um órgão... como é que fica o papel do Estado nas relações com a determinação dos juros? O Banco Central ele tem um papel fundamental nesse assunto. Como é que é? Ele atua, primeiro, ele tem o monopólio da emissão de moeda. O Banco Central, então, ele pode, quando bem entender, é óbvio que não é ideal, não é adequado que se faça isso, que se use esse recurso. Mas o Banco Central pode, eventualmente, emitir moedas. Por exemplo, a gente está vivendo agora um momento de coronavírus, uma pandemia, né, mundial, ainda aqui no Brasil a gente ainda está em fase inicial. Hoje, dia 10 de abril, acabaram de bater os 1.000 mortos no país. Isso vai ainda crescer muito mais, essa taxa vai crescer ainda mais. E uma das medidas que estão sendo adotadas é o confinamento social. A gente está buscando evitar o contato social.
Ou seja, as pessoas estão ficando em casa por orientação da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, enfim, quem acredita, quem acha que essas medidas têm que ser levadas a sério, como eu, tem buscado ficar em casa. Então, qual o resultado disso? As pessoas não têm saído às compras, o dinheiro não está circulando na economia. Além de algumas pessoas terem os seus salários reduzidos, outras pessoas nem recebendo estão, porque estão com as atividades profissionais paralisadas, não tem dinheiro circulando na economia, porque as pessoas não estão indo às compras. Como é que fica o comerciante? Como é que fica aquele rapaz que vende no farol? Como é que fica o dono da quitanda, o feirante? O jornaleiro, né? Tem muita gente que não está conseguindo movimentar, e como é que ele paga as contas se ele não está recebendo dinheiro? Então, uma das medidas que o Banco Central tem para tentar expandir a oferta, a circulação de moeda na economia, o M1, que a gente já viu em aulas passadas, é a emissão de moedas. O Banco Central tem o monopólio disso. É a única entidade no país que tem autorização para emitir moedas. Com essa emissão de moedas, essa é uma ferramenta que ele pode utilizar para tentar fazer com que circule novamente dinheiro na economia. A forma que ele vai distribuir isso já são outros 500, isso aí é uma questão de política monetária. Mas ele tem essa possibilidade. Outra coisa, o Banco Central ele também atua na emissão de títulos públicos, certo? Ou seja, quando o governo quer enxugar a oferta monetária, quer reduzir a oferta monetária, ele vende títulos públicos. A razão não importa, simplesmente ele precisa de dinheiro, pode ser para financiar algum projeto, algum programa de governo, por exemplo, investimento em transportes, em saúde, em educação, habitação. Ele precisa de recursos para financiar isso. Então, em muitos casos, é muito comum que o governo emita títulos. Com isso, emitindo títulos, ele também influencia as taxas de juros. Como é que funciona? Esses títulos do governo, na verdade, são papéis que ele está oferecendo, são como se fossem notas promissórias. Olha, está aqui, eu emiti um título de R$1.000, devo esses R$1.000, só que eu vou pagar daqui um ano com uma taxa de juros de 10%, certo? Ou seja, é algo mais do que inflação. Dependendo da necessidade e da velocidade que ele quer obter esses recursos, ele coloca as taxas mais altas ou mais baixas. Dependendo das taxas que tiverem os títulos públicos, essas taxas vão influenciar também os títulos bancários, os títulos do mercado financeiro tradicional. Então, quer dizer, indiretamente, com a oferta de títulos públicos, o governo também influencia as demais taxas de juros. Comprando e vendendo títulos, então ele está afetando indiretamente as taxas de juros. Uma outra forma agora direta de interferir nas taxas de juros é através do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é um grupo de técnicos, claro, faz parte o presidente, todo o conselho dele lá, enfim, e o Copom tem como premissa estudar todo o histórico e perspectivas, né, que vão marcar a economia nacional e mundial, eles em âmbito macroeconômico, e com base nisso eles tentam determinar a liquidez, né, e a credibilidade, a estabilidade da economia dos países. Com base nisso, eles conseguem projetar mais ou menos quais vão ser os caminhos, por exemplo, dos níveis de preço, da inflação, e a partir daí eles tomam as decisões a respeito da taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, a cada 45 dias, o Copom ele se reúne e determina qual vai ser a taxa Selic que vai vigorar nos próximos 45 dias. Certo? A taxa Selic, gente, é muito comum vocês verem nas notícias, nos noticiários, olha, a taxa Selic vai baixar porque a inflação está baixa. Na verdade, a taxa Selic ela não tem tanta influência sobre a inflação. A taxa Selic é uma taxa que remunera os títulos públicos, a dívida pública. Isso não quer dizer que porque baixou a taxa Selic que os juros bancários vão baixar, muito pelo contrário, né? Eles são independentes. Os bancos determinam os juros que vão cobrar por sua decisão própria, né? Eles que decidem, eles que sabem quanto cada operação
oferece de risco, e a partir disso, dessa análise deles, individual, que eles vão estabelecer qual juros eles vão cobrar. Isso pouco tem a ver com a taxa Selic. Não se confunda, não é porque a taxa Selic está a 3,5%, 3,75% que os juros bancários também estão nesse patamar. Muito pelo contrário. Fiquem atentos a isso. Certo? Também o Banco Central ele interfere na taxa de redesconto, que é o quê? Imaginem que a gente coloca dinheiro nos bancos, né, seja por depósito em poupança, em conta corrente, investimento, enfim, todo o dinheiro que vai para lá, o Banco Central estabelece que, olha, uma taxa X, vamos dizer, 20%. 20% de todos os recursos financeiros, de todo o dinheiro que foram depositados nos bancos, os bancos têm que disponibilizar para o Banco Central. Então eles transferem para uma conta deles lá no Banco Central. Isso garante liquidez ao Banco Central. Com esse dinheiro eles emprestam, né? Eles fazem empréstimos através do BNDES, através do Banco do Brasil, enfim. Financiam os gastos públicos. Então essa é a taxa de redesconto. O banco obriga que os bancos disponibilizem um dinheiro lá, e sobre esse dinheiro o banco paga uma certa taxa aos bancos por terem emprestado o dinheiro ao Banco Central. Os bancos, eles lucram onde? Eles lucram nos spreads, né? Aquilo que se paga, aquilo que se recebe do Banco Central por um dinheiro que eles tiveram que se disponibilizar, e o dinheiro que eles recebem também dos credores normais, né? Pessoas físicas e jurídicas. O banco ganha bastante, né? Com aquilo que ele paga e aquilo que ele recebe. Né? A rentabilidade é bastante alta. Vamos falar um pouco agora de que forma as taxas de juros, em que aspecto as taxas de juros afetam a vida da população em geral. Então vamos lá. Sobre os investimentos. A gente pode definir investimento como investimento produtivo, que é um investimento voltado à ampliação das atividades produtivas, das fábricas, das lojas, dos depósitos, enfim. Ou seja, investimentos que de fato geram emprego, geram renda, geram consumo. E você tem, por outro lado, o investimento especulativo, que é no mercado financeiro. A pessoa tem um dinheiro, ele vai lá e aplica em ações, em CDBs, em DI, enfim, em dólar, em quaisquer ativos financeiros. Então existem essas duas modalidades de investimento. Como é que os juros interferem nisso? Vamos lá. Se os juros estiverem baixos, para o especulador não é tão interessante, porque o juro está baixo. Ele vai abrir mão de um dinheiro para investir em alguma aplicação, só que essa aplicação ele vai se disponibilizar, ele vai abrir mão desse dinheiro, e o retorno que essa aplicação vai dar é muito baixa. Então para ele talvez seja mais interessante investir em alguma outra coisa, né, financeiramente mais lucrativa, ou simplesmente esperar num segundo momento até que as taxas de juros voltem a subir, certo? Por outro lado, uma taxa de juros baixa é interessante para o tomador de empréstimo. Por exemplo, se o cara é um empresário, ele está interessado em ampliar a fábrica dele, ele pode ir lá no banco, aproveitando que os juros estão baixos, e pedir um financiamento. Olha, eu quero ampliar minha fábrica, quero construir um galpão novo e eu vou fazer um empréstimo. Então ele se sente mais confortável nesse momento. Taxas baixas de juros, então, incentivam o aumento dos investimentos produtivos. Em contrapartida, eles inibem o investimento especulativo. O contrário também acontece. Quando as taxas de juros estão altas, a tendência é que aumentem os investimentos na especulação. Já nos investimentos produtivos, não. Aí o investimento ele se torna um pouco mais complicado, mas é melhor a gente tomar cuidado. Os empresários eles tendem a não se arriscar, porque você não sabe o dia de amanhã, né? E se a gente fizer uma operação vinculada a um juro muito alto, isso pode significar falência, né? Isso é muito perigoso. Então, os juros já influenciam os investimentos dessa maneira. Capacidade de poupança. Daí também tem duas possibilidades. Uma, vamos pensar no trabalhador que tem um saldo que no final do mês o que ele recebeu é um valor maior do que aquele valor que ele gastou. Então ele conseguiu poupar alguma coisa. Se ele colocar no mercado financeiro esse resíduo, essa sobra, ele vai ter uma certa rentabilidade. Quanto maiores forem as taxas de juros, maior vai ser a rentabilidade dele
em cima dessas aplicações. Por outro lado, para o trabalhador que não tem essa sobra, as taxas de juros elas dificultam ainda mais os níveis de consumo, porque essa pessoa ela só consegue pagar à vista, porque se ela for comprar a prazo, os juros estão muito altos, então ela não consegue financiar com tanta facilidade alguma coisa, porque ela sabe que ela não tem sobra para pagar um financiamento, ainda mais a taxa de juro alta. Ou seja, o consumo ele pode ser afetado dessa maneira. Já, por outro lado, se os juros estiverem baixos, aí sim, o consumidor, principalmente aquele que ganha menos, ele se sente mais à vontade para ir lá e fazer um crediário, comprar uma geladeira, um fogão, né? Ele se sente mais confortável, mais tranquilo nesse momento. Já aquele que vai pegar o dinheiro e aplicar colocar numa aplicação financeira, ele vai ver que, olha, não está me dando um retorno que eu gostaria. Então, enfim, tem a tal da especulação, né? Então, quer dizer, afeta também o consumo, as taxas de juros. Afetando o consumo, vamos dizer, se as taxas de juros estiverem muito altas, o consumo, pelo menos as compras a prazo, vão diminuir consideravelmente. Dependendo do volume que as compras a prazo representarem no total das vendas do país, ou pelo menos de um setor, isso pode significar queda na produção. Porque não adianta nada eu ficar produzindo se já tem estoque. Se o estoque da minha mercadoria está muito grande no mercado. Então eu tenho que parar minha produção, pelo menos diminuir. Isso pode significar desemprego para algumas pessoas, para alguns trabalhadores. Aumentando o desemprego, tornam-se necessários maiores investimentos por parte do governo em políticas de recuperação de emprego, políticas de remuneração, de compensações, como seguro-desemprego, Bolsa Família, auxílio isso, auxílio aquilo, enfim. Ou seja, os impactos das taxas de juros podem ser bastante diversificados, né? Eles estão presentes em vários setores, em vários aspectos da economia. Quais são os tipos de taxa de juros? A gente tem taxa de juros nominal, aquela que não considera a inflação. Resumidamente falando, é isso. Como é que funciona isso aí? Eu ganho um salário. Aliás, eu emprestei um dinheiro. Melhor dizendo, eu fiz uma aplicação de R$100. Ela vai me pagar 10% de juros em um ano. Ou seja, daqui a um ano, hoje eu apliquei R$100, daqui a um ano eu vou pegar R$110 de volta. Ok, essa é a taxa nominal. Ela não considera a inflação. Agora, a taxa real, essa sim considera inflação. Vamos dizer que a inflação também tenha sido 10% nesse período. Então, eu fiz a minha aplicação de R$100, que vai me pagar uma taxa de juros de 10% daqui a um ano. Ou seja, daqui a um ano eu vou pegar R$110. Só que a inflação também foi 10%. Ou seja, a inflação ela corroeu completamente toda a rentabilidade que eu tive. Certo? Então, a taxa real, o que o nome já fala, é a que realmente mostra aquilo que você vai ganhar, né? Ela tem que considerar a inflação. Outra taxa importante é a TR, a taxa referencial, que é utilizada para remunerar a poupança, né? E uma outra finalidade também é para corrigir os saldos do sistema financeiro de habitação. Por exemplo, você financiou um imóvel lá na Coab, ou no Minha Casa Minha Vida, ou sei lá em que, junto ao sistema financeiro de habitação, e existe um saldo residual, você financiou, você está pagando ao longo dos meses, né? Esses saldos eles são corrigidos pela TR, que hoje em dia está fixada em 0,5%, certo? Ao mês. Já nos bancos privados, nos financiamentos dos bancos privados, essa taxa geralmente é ligada ao IPCA, certo? Ou ao GPM, que são taxas maiores, um pouco maiores do que a TR. Existem as taxas de longo prazo também, né, que, enfim, como o próprio nome já diz, elas têm um prazo maior, né, e geralmente elas são utilizadas para remunerar os financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, certo? Muita gente se engana achando que o BNDES só financia grandes projetos, viu, gente? Ele não financia só projetos de uma Vale, de uma Volkswagen, enfim. Ele financia também projetos de micro, pequenas e médias empresas. Então, quem tiver interessado em conhecer, pelo menos informar como funciona a obtenção o processo para obter recursos junto ao BNDES, vá lá e pesquise no site, porque eles têm também esse produto voltado
a micro, pequenas e médias empresas, inclusive MEIs. E tem a taxa Selic também, né? Existe também a taxa Selic, que eu já falei anteriormente, que é a taxa básica de juros da economia, né? Ela remunera especialmente os títulos públicos, certo? Enfim, não tem muita influência sobre as taxas de juros bancárias, mas é para se levar em consideração, né? Vamos para o segundo ponto, inflação. Segundo ponto mais importante da nossa aula, né? Inflação. O que é inflação? Inflação é o aumento contínuo e generalizado dos níveis de preço, né? Em uma economia. Não é o preço da cerveja, o preço da Coca-Cola. Não, é o preço de uma cesta de produtos. Aí você tem transporte, você tem alimentação, vários produtos da cesta básica de alimentação, você tem plano de saúde, você tem educação. Então se mede o comportamento de várias modalidades de produtos e serviços disponibilizados na economia e, com base no comportamento dos preços desses vários produtos, se estabelece qual foi o nível de inflação. Existem diversos índices de inflação. Tem o IGPM, o IPCA, o IPC, ICC, IGPM, Índice Geral de Preços Médios, aí você tem Índice Geral de Consumidor Amplo, que é o IPCA, o Índice Geral de Preços ao Consumidor, o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor, o IPC, o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, de custos da construção civil. Você pode criar o seu próprio indicador. Basta ter uma metodologia de cálculos válida, né, matematicamente, estatisticamente falando, que espelha a realidade. Enfim, mas qualquer entidade ela tem total liberdade para desenvolver o seu próprio índice de inflação, certo? Quais são os tipos de inflação? Ou então, se preferirem, quais são as causas da inflação? Eu chamo de tipos. São 3. Inflação de custos, inflação de demanda e inflação inercial. Inflação de custos, todas elas o próprio nome já fala, né? Inflação de custos é o quê? Vamos dizer que a conta de luz subiu. O lojista ou o fabricante, ele vai incorporar esse aumento do preço da conta de luz no produto dele. Então, se o custo dele aumentou, ele vai transferir esse aumento do custo para o preço. Então vamos dizer que o preço da conta de luz aumentou para todo mundo. Imaginem, por exemplo, em anos de pouca chuva, né, em que os reservatórios de água têm uma carga insuficiente. Isso reflete também na geração de energia, porque o Brasil é um país que consome muito energia hidrelétrica. Então, em anos de seca, é natural que a disponibilidade de água para gerar energia seja menor. Com isso, ou seja, a oferta de energia é menor. Se a oferta é baixa e a demanda é alta, os preços sobem. Então, quer dizer, se a energia elétrica subiu para todo mundo, é natural que todo mundo repasse esse preço para suas mercadorias. Então, essa é a tal da inflação de custos. Inflação de demanda. Vamos voltar de novo ao nosso exemplo do coronavírus. A gente viu que alguns dos produtos que sofreram um inchaço repentino da demanda foram máscaras e gel e álcool gel, né? Pô, esses dois produtos teve lugar. Eu lembro, há uns meses atrás, eu comprei um vidro de álcool gel a R$9. Eu fui ver há um mês atrás, estava 30 na mesma loja. Então, quer dizer, essa é a inflação de demanda. Não houve custo nenhum, aumento do custo nenhum. Simplesmente pelo fato de que todas as pessoas saíram correndo atrás desses produtos, o vendedor se sentiu à vontade para jogar o preço para cima. Eles tiveram um aumento de mais de 200%, certo? Em alguns casos bem mais, até 300%, 400%, dependendo do produto. Ou seja, essa inflação de demanda é o exemplo clássico, é o exemplo clássico do efeito do aumento da demanda sobre o preço da mercadoria. E o outro tipo de inflação é a inflação inercial. Essa já é uma inflação típica de países em profunda crise econômica. O Brasil já passou por uma fase dessa tenebrosa, em que a inflação, hoje, se a gente falar que a inflação brasileira vai chegar aos 10%, é um absurdo. Já é um choque tremendo. Gente, nos anos 80, a inflação brasileira passou dos 2.000%. 2.000% ao ano.
Imaginem isso, você compra uma calça jeans hoje, paga R$ 100. Daqui um ano você vai comprar a mesma calça jeans e vai pagar 2.000 e poucos reais pela mesma calça, sendo que o seu salário não mudou. Então, quer dizer, isso muda a vida de uma pessoa. Então a inflação inercial ela é típica de momentos de crise como essa que eu acabei de falar, e ela tem como motor, como fator que faz ela acelerar ainda mais, a incerteza, o medo, né? A instabilidade. Ou seja, eu sou o lojista, poxa, eu sei que vão aumentar os preços, os meus fornecedores vão aumentar os preços. Eu estou chutando que eles vão aumentar algo em torno de 20%. Puxa, mas eu não sei, pode ser um pouco mais. Então, quer saber? Eu já vou projetar um aumento nos meus preços de 30%, para que eu não perca, para que eu não saia perdendo. Então, para eu não sair perdendo, eu estimando que eles vão aumentar para mim de 20%, eu já aumento 30% para o meu cliente, pro meu cliente. Então, quer dizer, essa incerteza, ela gera maiores aumentos ainda maiores nas taxas de inflação, certo? Para corrigir isso é bem complicado. Para entenderem como o Brasil contornou, como o Brasil superou essa fase, vocês vão ter que estudar a economia brasileira, certo? Efeitos da inflação são vários também. Por exemplo, sobre a distribuição de renda. Se existe um aumento nos preços das mercadorias, dos produtos e serviços, é claro que isso afeta a nossa renda, né? Porque se eu não ganho mais, vamos dizer, meu salário se manteve o mesmo, só que os custos daquilo que eu compro, das mercadorias que eu compro, estão aumentando. O custo está aumentando. Poxa, quer dizer, se meu salário não aumentou, mas os produtos que eu consumo estão aumentando de preço, daqui a pouco eu não vou conseguir mais comprar tudo aquilo que eu comprava antes. Então, e quem ganha com isso? Quem ganha com isso é o produtor, ele sim, né? Dependendo do que ele vende, se for um produto essencial, um produto que é necessário aos consumidores, comida, objetos de limpeza, higiene pessoal, esse tipo de coisa, ele se sente mais confortável, ele vai aumentando o preço e só ele ganha. Outra pessoa que ganha também na inflação é o especulador, porque a inflação você está falando então de taxas de juros altas também. Geralmente em momentos de inflação as taxas de juros estão altas. Por quê? É uma forma, por exemplo, de você, em momentos de inflação, o governo tira, principalmente se for uma inflação de demanda, né? O governo ele passa a emitir títulos com juros maiores. Para quê? Para que você pare de consumir e compre títulos do governo. Deixando de consumir, a demanda cai. Ou seja, os preços também, no caso da inflação de demanda, vão cair. Entenderam? Então, os juros sobem em momentos de inflação. Quem ganha? O especulador. Certo? Então aquele cara que já tem uma reserva para especular, para investir no mercado financeiro, ele ganha ainda mais. Ou seja, a inflação ela vai aumentando ainda mais os ganhos daquele que tem reserva financeira. Já para aqueles que não têm reserva, ou seja, para os que ganham menos, os produtos quem ganha pouco já não tem sobra nenhuma, e o que ele comprava ele já não vai poder comprar mais na mesma quantidade. Então, quer dizer, a inflação ela corrói principalmente